Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. Hípias Menor, diálogo filosófico de Platão. Eúdico. E tu, Sócrates, por que te mantens calado depois da magnífica exibição de Hípias, e não te ajuntas ao coro dos elogios, nem fazes nenhuma observação no caso de achares que ele não falou com propriedade? Tanto mais que só nós ficamos sinceros apreciadores desses entretenimentos filosóficos. Sócrates. Realmente, Eúdico, de bom grado interrogaria Hípias sobre o que ele acabou de dizer de Homero. Já ouvi de teu pai, Apemanto, que a Ilíade de Homero é um poema de maior beleza do que a Odisseia, na mesma proporção em que Aquiles é superior a Odisseu. Cada um dos poemas apresenta uma figura central. A da Ilíada é Aquiles, e a da Odisseia é Odisseu. É sobre isso que eu desejaria interrogar Hípias, no caso de concordar com ele em dizer-nos o que pensa dessas duas personagens e qual, a seu ver, é superior, já que ele explanou em tantas e tão variadas considerações a respeito de Homero e de outros poetas. Eúdico. Evidentemente, Hípias não se recusará a responder ao que lhe perguntares. Não é verdade, Hípias, que se Sócrates dirigir perguntas, tu responderás a elas? Hípias. Fora censurável da minha parte, Eúdico, esquivar-me de responder a Sócrates, visto ter eu por hábito sair de Élide, onde resido, para ir a Olímpia, por ocasião dos jogos na Assembleia Geral dos Helenos, e apresentar-me no santuário, não apenas para discorrer segundo a solicitação dos circunstantes sobre temas estudados previamente, como para responder às perguntas que me dirigem. Sócrates. Como és feliz, Hípias, se puderes realmente em todas as Olimpíadas ingressar no santuário tão seguro de ti mesmo e confiante em tua sabedoria. Surpreender-me-ia se algum dos atletas das competições de força física ali se apresentasse para lutar, sem medo e tão confiante no seu próprio corpo, como tu dizes estar em relação à tua inteligência. Hípias. É natural, Sócrates, o que se dá comigo. Desde que comecei a tomar parte nos Jogos Olímpicos, não encontrei ninguém superior a mim, seja no que for. Sócrates. Que belo monumento de sabedoria, Hípias! Deve ser tua glória para a cidade de Élide e para teus progenitores. Porém, que nos dizes acerca de Aquiles e de Odisseu? Qual dos dois e por que motivo consideras superior? Há pouco, enquanto éramos muitos lá dentro e tu fazias a tua declamação pública, não pude acompanhar o que dizias, porque havia muita gente. Temia interromper-te, para não perturbar com perguntas tua declamação. Agora, porém, que somos poucos e Eúdico me concita a interrogar-te, fala e explica-nos claramente o que expunhas a respeito dessas duas personagens. De que maneira as diferencias? Hípias. De muito bom grado, Sócrates, vou expor-te com maior clareza do que antes, não somente o que penso a respeito desses dois, como de outras. Declaro, pois, que em seus poemas Homero apresentou Aquiles como o mais bravo dos heróis que foram a Troia, Nestor como o mais sábio e Odisseu
o mais astucioso. Sócrates. Ora, ora, Hípias, só te peço que me faças o favor de não zombar de mim, no caso de eu custar a apanhar o sentido do que dizes e de amiudar minhas perguntas. Assim, procura responder-me por modo suave e sem aborrecer-te. Hípias. Fora vergonhoso, Sócrates, ensinando eu, como ensino, justamente isso a outras pessoas e fazendo-me pagar pelo meu trabalho, não mostrar condescendência quando me interrogas, nem responder-te com bons modos. Sócrates. Belas palavras. Assim penso haver compreendido teu pensamento com relação a ser Aquiles o mais bravo e Nestor o mais sábio. Mas, ao afirmares depois que foi intenção do poeta apresentar Odisseu como o mais astucioso, para ser franco, ignoro de todo o que queres dizer com isso. Explica-mo, então, para vermos se desse modo eu compreendo melhor. Aquiles não nos é apresentado por Homero como astucioso? Hípias. De forma alguma, Sócrates, mas como o mais simples e veraz dos homens. Na cena das preces, quando o poeta apresenta os heróis em conversa uns com os outros, faz Aquiles dizer a Odisseu: filho de Laerte, de origem divina, Odisseu engenhoso, é necessário dizer-vos agora, com toda a clareza, meu pensamento e a intenção em que me acho de em prática pô-lo, para evitar que aturdir não me venham de todos os lados, tal como do Hades às portas. Repulsa me causa a pessoa que na alma esconde o que pensa e outra coisa na voz manifesta. Nessas palavras, ele expõe claramente o caráter dos dois homens, a saber, Aquiles, simples e veraz, e Odisseu, astuto e mentiroso, pois são essas as palavras que ele faz Aquiles dizer a Odisseu. Sócrates. Creio, Hípias, ter apanhado agora teu pensamento. Ao que parece, entendes por astucioso o indivíduo que mente. Hípias. Exatamente, Sócrates. É assim que Homero apresenta Odisseu em muitas passagens da Ilíada e da Odisseia. Sócrates. Pelo que se vê, para Homero, o indivíduo veraz é um e outro, o mentiroso. Não são uma só pessoa. Hípias. Nem poderia deixar de ser assim, Sócrates. Sócrates. E tu, Hípias, sobre isso pensas como ele? Hípias. Sem dúvida nenhuma, estranho seria se não pensasse. Sócrates. Então, vamos deixar Homero de lado, mesmo porque é impossível interrogá-lo sobre qual era a sua intenção quando compôs essa passagem. Por isso, já que chamaste a ti essa causa e esposas a opinião que atribuis a Homero, responde ao mesmo tempo por Homero e por ti. Hípias. Perfeitamente. Podes perguntar em termos breves o que quiseres. Sócrates. Por mentiroso entendes os indivíduos incapazes de fazer alguma coisa, como seria o caso dos doentes, ou ao invés disso, os que são capazes de fazer algo? Hípias. Os capazes, penso, e até de muitas coisas mesmo, principalmente de enganar os outros. Sócrates. Pelo que parece, ao que disseste, eles são a um tempo capazes e astuciosos, não é isso? Hípias. Exatamente. Sócrates.
e serão astuciosos e enganadores em virtude de simplicidade muito própria e corteza de espírito, ou pelo contrário, por astúcia e certa espécie de inteligência. Hípias. Por astúcia e inteligência, sem dúvida. Sócrates. Donde se conclui, então, que são inteligentes? Hípias. Sim, por Zeus, e muito. Sócrates. Sendo inteligentes, sabem ou não sabem o que fazem? Hípias. Sabem-no muito bem, por isso mesmo fazem mal aos outros. Sócrates. E sabendo o que fazem, são ignorantes ou sábios? Hípias. Sábios, de certo, nisso justamente em enganar os outros. Sócrates. Para aí, recapitulemos o que disseste. Os mentirosos, disseste, são capazes e inteligentes, e conscientes e sábios naquilo em que são mentirosos. Hípias. Foi o que afirmei. Sócrates. E uma coisa é o homem veraz e outra o mentiroso. São opostos entre si. Hípias. Afirmei também isso. Sócrates. Ora bem, de acordo, por conseguinte, com o teu modo de pensar, os mentirosos estão incluídos no número de pessoas capazes e sábias? Hípias. Seguramente. Sócrates. Quando afirmas que os mentirosos são capazes e sábios, justamente nisso queres dizer que eles podem mentir se o quiserem, ou que não podem fazê-lo enquanto mentirosos. Hípias. Digo que podem. Sócrates. Para resumirmos tudo numa só palavra, o indivíduo ignorante e incapaz de mentir não poderá ser mentiroso. Hípias. Assim é, de fato. Sócrates. Capaz é quem faz o que quer e quando quer. Não me refiro a impedimentos decorrentes de doenças ou de causas semelhantes. Falo em tese como quando digo que és capaz de escrever meu nome quantas vezes entenderes. É isto que eu quero dizer. Não é ao indivíduo nessas condições que dás o nome de capaz? Hípias. É. Sócrates. Dize-me uma coisa, Hípias. És hábil em cálculo e em aritmética? Hípias. Muito, Sócrates. Sócrates. Portanto, se alguém te perguntasse quanto é 3 vezes 700, tu lhe darias, se quisesse, rapidamente a resposta certa? Hípias. Sem dúvida. Sócrates. Isso, naturalmente, por seres capacíssimo e muito hábil nessa matéria? Hípias. Sim. Sócrates. Mas és apenas o mais capaz e mais sábio, ou também o melhor na matéria em que és capaz e sábio, isto é, em aritmética. Hípias. Sim, também o melhor, Sócrates. Sócrates. Desse modo, serias o mais capaz de dizer a verdade sobre essa matéria, não é assim? Hípias. De certo. Sócrates. E quanto a enganar a respeito do mesmo assunto, responde-me como até aqui tens feito, Hípias, com igual nobreza e magnificência. Se alguém te perguntasse quanto é 3 vezes 700, não mentirias mais facilmente se quisesses mentir e não dizer nunca a verdade, e não darias todas as vezes resposta errada, ou poderia o ignorante,
nessa matéria, mentir melhor do que tu, se quisesses? Ou dar-se-ia o caso de muitas vezes, querendo mentir o ignorante, acertar involuntariamente com a verdade, justamente por ser ignorante, ao passo que tu, por seres sábio, se quisesses, mentirias sempre bem? Hípias. Sim, nesse ponto tens toda a razão. Sócrates. Poderia faltar com a verdade o mentiroso sobre todos os assuntos, menos com relação a números? Com números não poderá mentir? Hípias. Sim, por Zeus, também com relação a números. Sócrates. Assentemos mais esse ponto, Hípias, que há pessoas capazes de mentir a respeito de números e de cálculo. Hípias. Sim. Sócrates. E quem poderá ser? Não será essencial para que ele seja falso que tenha a capacidade de mentir? Pois, de acordo com o que disseste, se ainda estás lembrado, quem é incapaz de mentir nunca poderá mentir. Hípias. Sim, estou lembrado, disse isso mesmo. Sócrates. E há momentos não te revelaste como a pessoa mais capaz de mentir em matéria de números? Hípias. Sim, foi dito também isso. Sócrates. E não és também o mais capaz para dizer a verdade a respeito de cálculo? Hípias. Perfeitamente. Sócrates. Logo, uma e a mesma pessoa é capaz de mentir e de dizer a verdade a respeito de cálculo. E quem é bom em cálculo não será o calculista? Hípias. Sim. Sócrates. Então, Hípias, quem poderá mentir em matéria de cálculo a não ser quem for bom? E essa é a pessoa capaz, como é ainda a pessoa verdadeira. Hípias. É o que parece. Sócrates. Como vês, a mesma pessoa mente e diz a verdade sobre os mesmos assuntos, não sendo em nada melhor e veraz do que o mentiroso. Trata-se de uma única pessoa e de forma alguma de duas, que se oporiam, como asseveraste. Hípias. Sim, sob esse aspecto, parece que não se opõem. Sócrates. Não será bom examinarmos outros exemplos? Hípias. Pois não, já que assim o desejas. Sócrates. Não és também perito em geometria? Hípias. Sou. Sócrates. E então, não será válido também tudo isso em geometria? Uma só e única pessoa não será a mais capaz de mentir e de dizer a verdade acerca das figuras, a saber, o geômetra? Hípias. Sim. Sócrates. E a esse respeito, quem mais poderá ser bom senão ele? Hípias. Ninguém. Sócrates. Logo, a pessoa mais capaz de fazer ambas as coisas é o geômetra, bom e sábio? E se houver quem seja capaz de mentir em relação a figuras, não será justamente quem é bom? Essa é a pessoa de capacidade para mentir, ao passo que o ignorante é destituído dessa capacidade, pois, conforme já concluímos, quem for incapaz de mentir não poderá dizer inverdades. Hípias. É certo. Sócrates. Consideremos agora um terceiro exemplo, o astrônomo, cuja arte tu conheces melhor ainda do que as precedentes, não é verdade, Hípias? Hípias. Perfeitamente.
Sócrates. Não se passa o mesmo na astronomia? Hípias. Com toda a probabilidade, Sócrates. Sócrates. Assim, em astronomia, se há alguém mentiroso, só poderá ser o bom astrônomo, por ter a capacidade de mentir. O incapaz não o poderia, visto ser ignorante. Hípias. É o que parece. Sócrates. Em astronomia, por consequência, uma só pessoa fala a verdade e mente. Hípias. Parece. Sócrates. Vamos, Hípias, examina sob esse aspecto outras ciências, para veres se não se dá a mesma coisa em todas elas, pois és o mais sábio dos homens em todas as artes. Como de uma feita já te ouvi gabar-te na ágora, junto de uma banca de câmbio, ao enumerares a variedade verdadeiramente invejável de tuas aptidões. Dizias que certa vez, em que foste a Olímpia, tudo o que trazias sobre o corpo havia sido feito por ti. Em primeiro lugar, o anel que tinhas no dedo. Foi por aí que principiaste. Era trabalho teu, pois sabias muito bem entalhar anéis. Trazias também um cinto feito por ti. Tua escova de banho e um frasquinho de óleo eram de tua fabricação. De seguida, disseste que tu mesmo havias cortado os sapatos que então calçavas, bem como havias tecido o manto e a túnica. Porém, o que mais deixou a todos estupefactos, como demonstração da tua extraordinária capacidade, foi dizeres que o cinto da túnica que tinhas no corpo, também feito por ti, era igual aos da mais fina fabricação persiana. Ademais, levavas contigo poemas diferentes, epopeias, tragédias e ditirambos, além de composições em prosa da mais variada espécie. A respeito das ciências, a que há momentos me referi, apresentavas-te como superior a quem quer que fosse, bem como em ritmo, em harmonia e na arte de bem escrever, e em muitos outros gêneros, se bem me lembro, em que também te sobressaías. Sim, quase ia esquecendo a tua mnemotécnica, em que te consideras particularmente brilhante. É certeza haver-me olvidado de muita coisa, mas como disse, considera não só em relação às tuas artes, e são tantas como as demais, e dize-me se de conformidade com o que assentamos até agora, eu e tu, encontras alguma em que não seja a mesma pessoa, porém pessoas diferentes, a que fala a verdade e a que mente. Vamos, examina sob esse aspecto a arte ou habilidade, ou que melhor nome te aprouver aplicar-lhe, que bem entenderes. Não a encontrarás, amigo, não existe. Porém, nomeia tu mesmo. Hípias. Assim, de momento, Sócrates, não encontro. Sócrates. Nem nunca a encontrarás, é o que eu penso. Porém, se eu estou com a razão, deves ainda lembrar-te do que se conclui da nossa conversa. Hípias. Não compreendo, Sócrates, o que queres dizer. Sócrates. Creio que não recorres à tua mnemotécnica porque a consideras dispensável, mas vou avivar-te a memória. Sabes muito bem que disseste ser Aquiles, homem verdadeiro, e Odisseu, mendaz e astucioso. Hípias. Certo. Sócrates. Agora, como vês, ficou bem claro que a mesma pessoa é, a um só tempo, falsa e verdadeira, de forma que se Odisseu é falso, é também verdadeiro, e se Aquiles é verdadeiro, é também falso. Não diferem entre si, nem são opostos, porém iguais.
Hípias. Ó Sócrates, tu sempre teces sutilezas desse tipo, separando do discurso o que nele se contém de mais abstruso. Apegaste a essa particularidade e te comprases com minúcias, sem nunca apanhares em conjunto o tema em discussão. Agora mesmo, caso queiras, posso demonstrar-te com abundância de exemplos e em forma elegante que Homero apresentou Aquiles em seu poema como pessoa sem malícia e superior a Odisseu, enquanto este é doloso, fértil em mentiras e inferior a Aquiles. Se quiseres provar que Odisseu é superior a Aquiles, opõe outro discurso ao meu. Assim os circunstantes poderão julgar qual de nós dois fala melhor. Sócrates. Ó Hípias, eu não contesto absolutamente que não sejas mais sábio do que eu, mas sempre tive por hábito prestar a máxima atenção à exposição de quem quer que seja, principalmente quando o orador se me afigura sábio. O desejo de aprender me leva a interrogá-lo de vários modos, a examinar o que ele diz e a refletir sobre suas palavras para melhor compreendê-las. Mas se o orador me parece insignificante, não só não lhe formulo perguntas de nenhuma espécie, como não presto atenção ao que ele fala. Por aí, justamente, é que podes conhecer quem eu tenho na conta de sábio. Hás de encontrar-me então atento às suas palavras e empenhado em fazer-lhe perguntas para instruir-me e tirar proveito delas. Por isso, quando falavas há pouco e citaste os versos em que Aquiles, segundo dizias, se dirigia a Odisseu como a indivíduo que ele considerava pretensioso, pareceu-me estranho, caso dissesses a verdade, que Odisseu, fecundo em ardis, em nenhum trecho de Homero apareça como mentiroso, o que não se dá com Aquiles, segundo tua exposição, porque depois de versos iniciais que há pouco recitaste, tal como do Hades as portas, repulsa me causa a pessoa que na alma esconde o que pensa e a outra coisa na voz manifesta. Declara logo a seguir que não se deixaria demover do seu intento, nem por Odisseu, nem por Agamêmone, e que, em hipótese alguma, continuaria em Troia. Porém, cedo amanhã, sacrifícios farei a Zeus grande e aos eternos, e deitarei meus navios nas ondas, depois de providos. Tu próprio, certo, hás de ver, se o quiseres e se isto te importa. Pelo Helesponto piscoso, bem cedo eles todos partirem, e neles, homens alegres, a força do remo, impelindo-os. E se possido que a terra sacode, nos der ventos prósperos, no solo fértil de Ftia estaremos no dia terceiro. E antes disso, até quando a sacava Doestos contra Agamêmnone, declarou: mas para Ftia resolvo voltar, que é bem mais vantajoso ir para casa nas naves recurvas. Não julgo decente permanecer ultrajado e de bens e riquezas prover-te. E muito embora ele houvesse nessa ocasião declarado isso, na presença de todo o exército, como já o fizera de outra feita, na frente de seus próprios companheiros, em parte alguma se nos apresenta ocupado com preparativos de viagem, nem com tentativas de pôr a flutuar seus navios, a fim de retornar para casa. Tão nobremente indiferente se mostrava em falar a verdade. Essa a razão, Hípias, de eu te haver dirigido perguntas desde o começo, por estar em dúvida sobre qual desses dois homens quis o poeta representar como melhor,
por ser de opinião que ambos são excelentes e que é difícil decidir qual ultrapasse o outro em mentir ou em dizer a verdade ou em qualquer outra virtude. Sob esse aspecto, os dois se equivalem. Hípias. Não é correta a tua interpretação, Sócrates. Quando Aquiles mente, não o faz por malícia, porém sem o querer, pois devido ao desastre do acampamento, via-se obrigado a ficar para prestar eventual socorro aos seus companheiros. Odisseu, pelo contrário, mente de caso pensado e com malícia. Sócrates. Meu caro Hípias, tu me estás logrando. Nesse ponto imitas Odisseu. Hípias. De forma alguma, Sócrates. Por que dizes isso? Logrando-te em quê? Sócrates. Por afirmares que Aquiles mente sem má intenção, pois sobre ser malicioso e impostor é gabarola, como o descrever Homero. Mostra-se superior a Odisseu na arte de estadiar sua própria gabolice e de não deixar-se apanhar em falso, a ponto de não hesitar em contradizer-se na presença de Odisseu, sem que esse o perceba. Pelo menos não se infere de quanto ele disse a Odisseu que este tenha notado sua falsidade. Hípias. Por que dizes isso, Sócrates? Sócrates. Não sabes que momentos depois de haver ele declarado a Odisseu que pela madrugada se faria a vela, diz a Agés que não navegaria e fala de outras coisas? Hípias. Onde é isso? Sócrates. Quando diz: não tomarei decisão de tornar para a guerra cruenta, antes que Heitor, o divino, de Príamo, sábio nascido, chegue até perto das tendas e naus dos heróicos Mirdones, e a dizimar os guerreiros aquivos, as naus incendeie. Mas quero crer que aqui perto da tenda, erne que me acho e da nave, e de cor escura, há de Heitor valoroso refrear seus propósitos. Acreditas, então, que o filho de Tétise, pupilo do sapientíssimo Quirão, fosse tão desmemoriado que depois de pouco antes haver investido nos mais violentos termos contra as falas dúplices, declare a Odisseu que se fará ao largo e a Agés que pretende continuar, a não ser que o tenha feito de caso pensado e por estar convencido da simplicidade de Odisseu e certo de avantajar-se com relação a ele em subterfúgios e falsidades. Hípias. Não acredito, Sócrates. Foi sua ingenuidade que o levou a mudar de opinião, razão de dizer uma coisa a Agés e outra a Odisseu. Odisseu, porém, quando fala a verdade, é sempre com segunda intenção, o mesmo acontecendo quando mente. Sócrates. Nesse caso, Odisseu é melhor do que Aquiles. Hípias. De forma alguma, Sócrates. Sócrates. Como não reconhecemos há pouco que os que mentem voluntariamente são melhores do que os que o fazem sem o querer? Hípias. De que modo, Sócrates, que os que cometem injustiça, de caso pensado, premeditam o mal e o põem em prática, podem ser melhores do que os que erram involuntariamente? Muito mais condescendência devemos ter com os que cometem injustiça, ou mentem, ou praticam algum mal apenas por ignorância. As próprias leis tratam com mais severidade os que mentem ou praticam voluntariamente o mal do que os outros.
Sócrates: vês, Hípias, como tenho razão de dizer que sou tenaz quando me ponho a interrogar os sábios. Pode bem dar-se que seja esse o meu único merecimento. De tudo o mais, sou muito parcamente dotado, pois sempre me escapa o sentido íntimo das coisas, continuando eu sem saber nada. A melhor prova disso está no fato de sempre que me ponho a conversar com alguma pessoa de reconhecido mérito e de cuja sabedoria os helenos dão testemunho, tornar-se manifesto que eu nada sei. Não há questão, por assim dizer, em que estejamos de acordo, e que maior prova de ignorância poderá haver do que discordarmos dos sábios. Porém, uma qualidade maravilhosa me salva. Não me envergonho de aprender, mas questiono e interrogo e fico muito obrigado aos que me respondem, sem jamais regatear-lhes agradecimento. Quando aprendo algo, nunca nego minha dívida com fazer passar como achado próprio o que tivesse aprendido com outrem. Pelo contrário, mimoseio a quem me ensina com o nome de sábio e declaro abertamente o que aprendi com ele. É o que se dá agora conosco, pois não posso concordar com o que dizes. Discordo com toda a linha. Sei perfeitamente que é minha a culpa, por ser eu quem sou, para não me referir a mim mesmo em termos mais elevados. A mim parece, meu caro Hípias, precisamente o oposto do que dizes. O que eu acho é que os que causam mal aos outros ou cometem injustiça, mantêm ou enganam de caso pensado, não involuntariamente. São melhores do que os que o fazem sem o querer. Por vezes, contudo, penso de modo contrário e me ponho a vacilar sobre o assunto, o que prova que o desconheço. Agora, por exemplo, encontro-me em fase de certa perturbação que me leva a considerar as pessoas que cometem qualquer erro de caso pensado melhores do que as que o fazem involuntariamente. Atribuo o mal de agora à nossa conversação anterior, causa de eu julgar neste momento que os que praticam o mal sem o querer são piores do que os que assim procedem de caso pensado. Usa, portanto, de condescendência para comigo e não te recuses a curar-me a alma. Muito maior benefício me prestaras, livrando minha alma de sua ignorância, do que se me curasse de uma doença do corpo. Observarei apenas que, se te dispuseres para isso a pronunciar um discurso longo, asseguro-te de antemão que não vais curar-me. Ser-me-á impossível acompanhar-te, mas se quiseres responder-me como há momentos, far-me-ás um grande bem, sem com isso prejudicar-te. Assisti-me também o direito, filho de Apemanto, de chamar-te em meu auxílio. Foste tu que me concitaste a disputar com Hípias. Caso ele se recuse a responder às minhas perguntas, intercede a meu favor. Eúdico: não, Sócrates, creio que não será necessário intervirmos junto de Hípias, nem ficaria isso de acordo com sua declaração de há pouco, de que não se esquivaria a nenhuma pergunta de terceiros. Não é verdade, Hípias? Não foi isso o que disseste? Hípias: sim, disse. Porém, Sócrates perturba sempre a exposição dos outros, dando a impressão até de que é desonesto. Sócrates: ó, meu caro Hípias, não faço isso por querer. Se fosse o caso, eu seria sábio e astucioso, de acordo com o que disseste. Por isso, deves ser condescendente comigo. Tu mesmo declaraste que devemos ser indulgentes com as pessoas que praticam involuntariamente o mal. Eúdico:
Não procedas de outro modo, Hípias. Responde às perguntas de Sócrates, tanto por consideração a nós, como em atenção ao teu próprio nome. Hípias. Bem, responderei, por seres tu quem pede. Pergunta o que quiseres. Sócrates. Desejo veementemente, Hípias, examinar a fundo a questão de que tratamos há pouco, sobre quem seja melhor, o que pratica o mal de caso pensado ou o que o faz involuntariamente. A meu parecer, esse é o caminho mais acertado para estudarmos o problema. Responde-me, portanto, achas que há bons corredores? Hípias. Sem dúvida. Sócrates. E maus também? Hípias. Sim. Sócrates. O bom corredor é o que corre bem e o mau o que corre mal? Hípias. Isso mesmo. Sócrates. O que corre devagar corre mal e o veloz corre bem? Hípias. Certo? Sócrates. Em corridas, portanto, e para o corredor, a velocidade é um bem e a lentidão um mal? Hípias. Quem o duvidará? Sócrates. Quem é, então, o melhor corredor? O que corre devagar porque assim o quer, ou o que o faz contra sua própria vontade? Hípias. O que o faz voluntariamente. Sócrates. Correr não é fazer alguma coisa? Hípias. Com efeito. Sócrates. E fazer alguma coisa não é agir de algum modo? Hípias. Sim. Sócrates. Logo, quem corre mal, em matéria de corrida, comete uma ação má e desonesta? Hípias. Má, como não? Sócrates. Corre mal o corredor vagaroso? Hípias. De acordo. Sócrates. Logo, o bom corredor pratica voluntariamente esse ato mau e pouco honroso. Hípias. Pelo menos é o que parece. Sócrates. Em corridas, portanto, o pior corredor é o que pratica a má ação involuntariamente, não o que faz o mal de caso pensado. Hípias. Sim, em corrida é assim mesmo. Sócrates. E na luta, quem é melhor lutador? O que cai porque quer ou o que cai sem o querer? Hípias. O que cai porque quer, ao que parece. Sócrates. E numa luta, o que é pior e vergonhoso? Cair ou derrubar o adversário? Hípias. Cair. Sócrates. Sendo assim, na luta também, quem pratica voluntariamente a pior ação e a mais vergonhosa é melhor lutador do que quem a pratica sem o querer. Hípias. É o que parece. Sócrates. E com relação às demais atividades do corpo, o indivíduo de melhor constituição não é o que poderá fazer ambas as coisas, os trabalhos do forte e do fraco, as boas e as más ações. Por isso, ao fazer o indivíduo bem constituído algo mal com o corpo, é voluntariamente que o faz, ao passo que as pessoas fracas o fazem sem o querer? Hípias. Parece que, em relação à força, as coisas se passam realmente desse modo. Sócrates.
E com relação à graça dos movimentos, Hípias, não é o indivíduo mais bem conformado fisicamente que poderá assumir de caso pensado atitudes más ou desgraciosas, enquanto o mal conformado ficará isso mesmo sem o querer? Hípias. Certo? Sócrates. Assim, a desgraciosidade dos traços, quando voluntária, decorre da excelência da constituição do corpo, e quando involuntária, de algum defeito. Hípias. Parece. Sócrates. E que dizes da voz? Qual voz consideras melhor? A de quem desafina porque quer ou a de quem o faz involuntariamente? Hípias. A de quem desafina porque quer. Sócrates. A outra, portanto, é pior? Hípias. É. Sócrates. E que preferias ter, o que é bom ou o que é ruim? Hípias. O que é bom. Sócrates. E quanto aos pés, preferias claudicar intencionalmente ou contra tua vontade? Hípias. Intencionalmente. Sócrates. A claudicação não constitui defeito ou deformidade? Hípias. Constitui. Sócrates. E a ambliopia não é um defeito dos olhos? Hípias. É. Sócrates. Que olhos escolherias para o resto da vida? Os com que visses de modo impreciso e confuso, por assim quereres, ou olhos com os quais visses dessa maneira sem o quereres? Hípias. Por querer. Sócrates. Logo consideras melhor em ti os órgãos que funcionam voluntariamente mal, não os que assim o fazem involuntariamente? Hípias. Sim, nesse particular. Sócrates. E com relação a tudo o mais, nariz, boca, ouvidos e todos os sentidos, não é válida a mesma conclusão? Assim, não quererias ter os sentidos que funcionam mal involuntariamente por serem defeituosos, ao passo que desejarias os que o fazem voluntariamente por serem bons? Hípias. Parece que sim. Sócrates. E então, com o instrumento, qual é o de melhor uso? O que voluntariamente funciona mal ou o que o faz involuntariamente? Por exemplo, qual o melhor leme? O com que da indústria governamos mal ou o com que fazemos isso mesmo involuntariamente? Hípias. Aquele é o melhor. Sócrates. E o mesmo não se dá com o arco, a lira, a flauta e com tudo o mais? Hípias. Dizes a verdade. Sócrates. Pois bem, e quanto a cavalos, será melhor possuir um de temperamento que permita montar voluntariamente mal ou involuntariamente? Hípias. Voluntariamente. Sócrates. Por ser melhor, portanto. Hípias. Certo. Sócrates. Logo, com o cavalo de bom temperamento, pode-se voluntariamente executar mal um trabalho próprio desse temperamento e involuntariamente a mesma coisa com um cavalo de mau temperamento? Hípias. Perfeitamente. Sócrates. E o mesmo não se dá com os cães e todos os outros animais? Hípias. Dá-se.
Sócrates: e então é melhor possuir alma de um arqueiro que erre voluntariamente o alvo ou a do que o faz sem o querer? Hípias: a do que erra voluntariamente. Sócrates: portanto, a alma assim conformada é melhor para a arte do tiro ao alvo. Hípias: é. Sócrates: e a outra, alma que erra involuntariamente o alvo, é pior do que a que o faz de caso pensado? Hípias: no tiro ao alvo, sim. Sócrates: e na medicina, o entendimento que produz voluntariamente mal ao corpo não possui maiores conhecimentos da arte de curar? Hípias: possui. Sócrates: é superior, portanto, nessa arte ao que não possui esses conhecimentos? Hípias: sim, é superior. Sócrates: e então, com relação à citarística, à aulética e às demais artes e ciências em geral, não é superior o entendimento que erra voluntariamente e peca contra a beleza e contra as regras, e pior, e o que o faz involuntariamente? Hípias: parece. Sócrates: e quanto ao caráter dos escravos, não preferíramos possuir escravos que erram conscientemente no seu trabalho aos que o fazem involuntariamente por serem aqueles superiores no trabalho deles mesmos? Hípias: sim. Sócrates: e com relação à nossa alma, não desejaríamos que fosse a melhor possível? Hípias: sem dúvida. Sócrates: e a alma que erra e ocasiona o mal voluntariamente não será melhor do que a que faz isso mesmo sem o querer? Hípias: seria absurdo, Sócrates, considerarmos melhor quem conscientemente cometesse uma injustiça do que quem o fizesse sem o querer. Sócrates: mas é o que teremos de aceitar como conclusão do nosso discurso. Hípias: eu pelo menos não aceito. Sócrates: penso que tu também, Hípias, aceitarás. Porém, responde-me mais uma vez: a justiça não é força ou conhecimento, ou ambas as coisas? Não será necessariamente uma das duas? Hípias: sim. Sócrates: se a justiça é uma força da alma, quanto mais poderosa a alma, mais justa será, pois já reconhecemos, meu caro, que a alma mais forte é a melhor. Hípias: sim, reconhecemos. Sócrates: e se for conhecimento, quanto mais sábia, mais justa será a alma, e quanto menos instruída, menos justa? Hípias: certo. Sócrates: e se for ambas as coisas, a alma que possuir ambas, conhecimento e força, será mais justa e a menos instruída, mais injusta? Hípias: parece. Sócrates: com efeito, aqui chegamos. A alma melhor é evidentemente a que tem mais capacidade de sabedoria, mas também a que tem mais poder para agir das duas formas, em qualquer ação, a nobre e a desonrosa. Hípias: sim. Sócrates: portanto, quando pratica ações desonrosas, falo deliberadamente
em virtude de arte ou capacidade, e uma ou ambas são evidentemente atributos da justiça. Hípias. É verossímil. Sócrates. E pelo menos cometer injustiça é fazer dano, enquanto não as cometer é o que é nobre. Hípias. Sim. Sócrates. Por outro lado, se a melhor alma é a mais capaz, ao cometer uma injustiça há de fazê-lo voluntariamente, enquanto uma miserável o fará involuntariamente. Hípias. Assim parece. Sócrates. Ora, o homem bom é o que possui uma boa alma, e o homem mau o que possui uma má alma. Hípias. Sim. Sócrates. Logo, só o homem bom comete injustiças voluntariamente. O mal comete-as involuntariamente. Se realmente é o homem bom que possui uma boa alma. Hípias. Claro que é. Sócrates. Donde se conclui que aquele que voluntariamente erra e comete ações desonrosas e injustas, se é que tal homem existe, não pode ser Hípias, senão o homem bom. Hípias. É neste ponto, Sócrates, que não posso concordar contigo. Sócrates. Nem sequer eu comigo próprio, Hípias, mas é esta, por agora, a conclusão evidente da nossa argumentação. Aí está, Hípias, o que há pouco te dizia. Nestes assuntos, vacilo segundo o curso dos argumentos. Não é surpreendente que eu ou qualquer outro homem estejamos à deriva, mas que vós, os sábios, estejam sujeitos às mesmas flutuações. Eis o que é terrível, pois nem depois de nos dirigirmos a vós, a nossa hesitação cessa.